Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. As mãos erguidas, aleluia. Aleluia. A igreja, a igreja. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio e invoquemos doce e suavemente esse fogo novo sobre nós. Amém. Irmãs e irmãos, hoje a igreja celebra a manifestação gloriosa de toda a obra do ressuscitado que se concretiza na igreja, no corpo de Cristo. Hoje nós celebramos essa manifestação. Toda obra da ressurreição que Jesus plenamente viu realizada domingo passado, subindo ao céu e sentando à direita do Pai, todas as graças e benefícios que ele recebeu em sua própria carne, em seu próprio corpo, hoje ele derrama esses benefícios junto com o Pai sobre nós, a igreja, que é o seu corpo. Hoje nós celebramos, como vemos no final da segunda leitura. Tome comigo o número 8 do seu folheto, o segundo parágrafo. Esse texto ajuda a gente a mergulhar na beleza desse mistério de hoje, da carta de Paulo aos Coríntios. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros,
E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, leia comigo toda a igreja, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós, mais forte, e todos nós bebemos. É uma relação física, é uma relação corporal, é uma relação que envolve as nossas entranhas. A nossa relação com o Espírito Santo infunde no interior de nós uma realidade nova, porque nós bebemos. Nós sabemos hoje, com as ciências, que tudo o que nós comemos e bebemos, os órgãos internos nossos processam, rim, fígado, estômago, intestino, pâncreas, tem uma função de triturar tudo, não é? Separar e mandar as proteínas, as substâncias, os nutrientes para todas as partes do corpo. Se nós bebemos do Espírito, é isso que acontece conosco. O Espírito em nós se dilata e vai para tudo quanto é extremidade nossa. Tudo em nós é tomado, é atingido pelo Espírito Santo, interiormente, fisicamente, mas também comunitariamente, mas também socialmente. Vamos ao Evangelho, o número 10 do folheto. Esse texto nós já ouvimos no domingo da Páscoa. Tomamos hoje para pegar um pouco mais o enfoque do Espírito Santo. João 20, 19 e 23. Tome lá comigo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, leia, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse bem forte, igreja, continua, depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, bem forte, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Para lá. Primeiro Jesus deseja paz, depois ele mostra as mãos e o lado, os discípulos se alegram por verem o Senhor, depois ele deseja de novo a paz, e fala para os discípulos, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de desejar a paz pela segunda vez, Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. A paz é o dom por excelência do ressuscitado em nossa vida. Não significa que ter paz é a mesma coisa que não ter problema na vida, dificuldades na vida, tribulações na vida. Paz é um estado da alma, mais do que uma situação externa. Paz é um estado da alma. Nós comemoramos agora há pouco os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa horrorosa na história da humanidade, uma das piores etapas da história da humanidade. E foi um período em que a igreja foi abençoada com grandes santas e santos, que no tormento e no flagelo das prisões, no tormento e no flagelo das torturas, homens e mulheres que foram capazes de
testemunhar uma intimidade com o ressuscitado no meio dos flagelos e tormentos da guerra. Grandes santas, grandes santos nasceram naquele meio. Portanto, essa paz não significa ausência de conflito e de tensão, mas significa um estado de comunhão com o ressuscitado, de tal forma que nenhuma realidade externa, por mais pavorosa, violenta, assombrosa que ela seja, tira de nós uma suavidade, uma serenidade, um equilíbrio de comunhão com Deus. Depois de desejar a paz, uma vez, na segunda vez Jesus deseja a paz e envia os discípulos. Ao enviar os discípulos tremem, e Jesus sopra sobre eles e dá o Espírito Santo. A paz é um estado interno da alma, e os dons do Espírito Santo provoca uma nova realidade externa. Tomem comigo o Evangelho, pegue lá, leia de novo agora o versículo 22 e 23. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Faz poucos dias que nós celebramos a Páscoa, e eu preguei fortemente esse texto, dizendo que o dom do ressuscitado é a paz. O dom do Espírito Santo é a nova realidade que se instaura entre nós, pelo perdão. Quem tem em si a presença do Espírito Santo, não faz outra coisa nessa vida senão provocar e promover o perdão onde entra e de onde sai. Para saber se nós estamos sendo guiadas e guiados pelo dom do Espírito Santo, nós temos que olhar para o ambiente onde nós vivemos. Que presença de reconciliação somos nós onde nós vivemos? Essa é a pergunta que o Espírito Santo impõe para nós. Que tipo de realidade nós somos capazes de criar onde nós vivemos, onde nós entramos? Por pior que elas sejam. Inclusive, minha gente, é bom lembrar, Jesus sopra sobre os discípulos, dá o Espírito Santo e manda perdoar. Se ele deseja a paz, sopra, dá o Espírito Santo e manda perdoar, significa o quê? Que essa paz e que esse Espírito Santo que ele dá, não muda a realidade, mas muda nós, muda cada um de nós, e nós é que mudamos a realidade. Está claro? Está claro? Jesus não dá arbitrariamente um sopro, manda um raio sobre a realidade do mundo e muda tudo. Ele tem poder para isso, mas não é assim que ele faz. Ele muda cada um de nós e manda cada um de nós transformar tudo. Portanto, repito, o sinal de que nós somos homens e mulheres do Espírito Santo, a melhor maneira de descobrir isso é olhar para a realidade dos ambientes onde nós vivemos e frequentamos. Que presença de perdão e de reconciliação nós somos. Nós podemos dizer tranquilamente e dormir sossegado hoje a tarde inteira dizendo: de boa, recebi o Espírito Santo e por onde eu passo é só perdão, é só reconciliação. Todas as contendas, rivalidades, tensões, inimizades que existiam nos ambientes onde eu entrei, foram transformadas pelo perdão que eu levei. Nós já podemos dizer isso, ou vamos ter que ralar muito ainda? Mas é muito, não é não? Mas é muito. Ser homem e mulher da reconciliação. Ser homem e mulher que
inaugura um ambiente novo. Homens e mulheres de todas as raças e línguas. Lembra domingo passado quando Jesus, antes de subir para o céu, falou para os discípulos que eles agora iriam operar 4 sinais. A gente lembra daqueles 4 sinais? Por onde passassem os discípulos iria acontecer 4 coisas. Primeiro, segundo, terceiro, isso mesmo, quarto. Nós vamos fazer um esforcinho, vamos espremer nossa memória agora. Qual é o primeiro sinal de que a gente tem é enviado por Jesus? Ele falou que 4 sinais acompanhariam a gente. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses. Isso mesmo. Fala, repete. Expulsarão demônios em meu nome. O primeiro sinal. O segundo sinal. O segundo sinal. Falarão novas línguas. Quem falou? Ali o irmão. Falarão novas línguas. Eu fico pensando, se pregando teimosamente do jeito que eu prego a gente esquece, imagina quem prega sem falar desses trem. O que é que fica na cabeça dos católicos? Se espremendo do jeito que eu espremo a gente esquece, imagina pregando só dando uma sabangada assim. Primeiro sinal, expulsarão demônios em meu nome. Segundo sinal, não é orar em língua não, hein? Alguém falou aí orar em língua. Orar em língua é exatamente, completamente diferente desse falar novas línguas. Eu preguei exatamente que esse falarão novas línguas não é orar em língua. O terceiro sinal, agora tem muita gente lembrando. Qual é? Esse é o quarto sinal. Se pegarem alguma serpente ou beberem algum veneno, não lhes fará mal algum. E o quarto sinal é exatamente esse. Onde os doentes que impor as mãos ficarão curados. Bom, vamos voltar ao falar novas línguas, que é o que nos interessa hoje. Por isso, pegue a primeira leitura. Eu dizia exatamente que nos Atos dos Apóstolos, o falar novas línguas não tem a ver com o dom da glossolalia, que é o orar em línguas, rezar a língua dos anjos, que é um dom do Espírito. Mas, nos Atos dos Apóstolos, o falar novas línguas tem outro significado muito diferente do que o orar em línguas. Vamos ver? De novo agora, para entender o que é receber o Espírito Santo, os pecados que perdoarem serão perdoados. Número 6 do seu folheto, Atos 2, 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, leia comigo. Apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e não orar em línguas, conforme o Espírito os inspirava. O que é esse falar em outras línguas? Agora vai explicar. Leia. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos. Agora olha lá, leia comigo. Pois cada um ouvia os discípulos falar Então, o dom do falar novas línguas nos Atos dos Apóstolos é eu aprender a falar a língua que você é capaz de entender. Eu até usava aquele exemplo de vocês esposas e esposos. Vocês pais e filhos que fala,
fala, 1 ano, 10 anos, 30 anos de casado, e um dia diz para o marido, para a mulher: bem, não adianta falar que você não me entende. E eu ainda dizia um trem assustador, que a partir de domingo passado, quando você fala e o outro não entende, você não vai mais acusar a ele de ser ignorante, rudo, tonto e não entende o que você fala. Você vai agora, quando você fala e o outro não entende, você vai bater no peito, se recolher na presença de Jesus e dizer: Jesus, me ensina a falar a língua que o meu irmão, a minha irmã é capaz de entender. Eu não estou dando conta. Se você está falando e o outro não entende, o problema não é do outro, o problema é meu, é seu. Então, cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. E aí continua a explicar o que é isso. Versículo 7, vamos lá? Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Sabe o que significa isso? Essa turma não é tudo caipira lá do interior, lá da roça, lá da Galileia. Lá só tem caipira, é o povo da roça, minha gente. Pescador, plantador de lavoura, cuidador de rebanho, que são os apóstolos, que são de lá. Eles estão espantados porque tem um bando de caipira aprendendo as línguas de outros povos e nações, e dizem assim, cheios de espanto e admiração, diziam, versículo 7, esses homens que estão falando não são todos galileus? Versículo 8, como é que nós os escutamos? Reage, igreja, como é que nós os escutamos? Você já teve a alegria de lutar para falar uma coisa com uma pessoa, tempos e tempos, meses e dias, até o dia que ela fala, agora você falou na língua que eu entendi. Entendeu? É isso. E continua o versículo 8. É muito diferente do dom do orar em línguas, pelo amor de Deus. É outro dom esse aqui. Vamos ver, versículo 9. Nós que somos partos, medos. Partos é uma região, uma tribo. Medos da Medeia, uma região da Palestina. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Cada nome desse é uma língua diferente. Seria como falar hoje inglês, francês, alemão, espanhol, português, entendido? Versículo 11. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Toda a igreja diz? Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus. Eu posso ter dificuldade com você sobre tudo quanto é tema. Economia, política, novela, time de futebol. Mas quando nós falarmos das maravilhas de Deus, nós temos que dar conta de falar na língua que o outro é capaz de entender. Porque quem dá essa capacidade para nós não somos nós, não são os nossos esforços, mas o Espírito Santo que a gente se abre para Ele, é Ele que opera em nós essa capacidade. É o Espírito Santo que manifesta em nós, que age em nós e torna a gente capaz de falar na língua do que o outro entenda. Criança você fala de um jeito, adolescente você fala de um jeito, vocês que são pais sabem disso. Quando é jovem fala de outro jeito, quando é adulto você fala de outro jeito. Embora tenha pai e mãe que nunca vê que o menino cresceu e fala sempre com ele como se fosse um bebezinho, não é? Mas é preciso aprender a falar a língua que o outro é capaz de entender. Irmãs e irmãos, nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo e estamos comunicando as maravilhas de Deus na língua que os outros são capazes de entender,
Ou estamos precisando melhorar muito? Hã? Entendeu que é diferente do orar em línguas, esse dom? O Espírito Santo. Eu dizia domingo passado, os sinais que acompanharão aqueles que creem serão esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. E eu ainda citava aquele exemplo. A gente diz assim: ah não, 6 goiano é difícil demais de entender os 6. 6 baiano, não dou conta de entender baiano não dou conta de entender maranhense. Lembra que eu falei disso? Se na mesma língua portuguesa nós temos diferenças culturais de Goiás para o Tocantins, para a Bahia, para o Piauí, para São Paulo, imagina quando atravessa a fronteira para a Bolívia, para o Chile, para o Peru, para o Haiti, não é? Lá para a Arábia, lá para a Índia. Vou falar uma coisa assustadora. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. De cada 100 pessoas no mundo, 70 nunca ouviu falar em Jesus. Significa que nós estamos falando das maravilhas de Deus para dentro da igreja e ainda não estamos nos entendendo. Imagina os de cada 100, 70 não sabe, nunca ouviu falar em Jesus. Claro, se a gente não se entende nem dentro da igreja, imagina se a gente vai se entender comunicando as maravilhas para o mundo. Jesus facilita as coisas, dizendo: olha, se você não é capaz de aprender a falar a língua indiano, árabe, alemão, tem uma outra língua que você pode provocar um entendimento enorme: a língua do perdão. Perdoa, provoca a reconciliação, conduz as pessoas a se reconciliarem, que é a língua universal do amor. Irmãs e irmãos, retomo o mistério da Páscoa. Se Jesus ressuscitado, a primeira vez que ele aparece, esse texto segundo João é a primeira manifestação de Jesus. Ele deseja a paz uma vez, 2 vezes, sopra sobre os discípulos e fala para os discípulos perdoarem. Significa que onde tiver um cristão, vai ter encrenca para ele enfrentar e resolver. Repito, não é porque você aceitou Jesus e foi batizado, que agora acabaram seus problemas, você não vai ter complicação nenhuma, sofrimento nenhum, amém, aleluia, agora eu dou meu dízimo, dou minha oferta, agora é só paz, é só bênção, só prosperidade. Se você recebeu o Espírito Santo, significa que onde você entrar vai ter encrenca para você enfrentar, tá claro? Jesus não te engana, Jesus não te tapeia. Ele apresenta para você que a realidade que você enfrenta e vai enfrentar na sua vida é uma realidade dificílima. E Ele te capacita, Ele te qualifica, Ele te enche, faz você beber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar a você um gás danado para você enfrentar a realidade de confusão onde você entrou. Talvez você pode dizer assim: ainda não estou entendendo. Eu vou citar um exemplo muito simples. Depois que você entrou na vida da sua esposa, do seu esposo, o que é que você, com seu testemunho, foi capaz de mudar na família dele ou dela? Que testemunho que as cunhadas, a sogra, o sogro, os primos, os parentes dele ou dela dão, dizendo: olha, nós temos que agradecer você, porque depois que você entrou nessa família, é impressionante a unção de reconciliação que começou a operar nessa família nossa. Um exemplo simples, fácil demais de entender. Olha para o ambiente da família do seu esposo, da sua esposa, que você vai ter uma resposta muito bonitinha ou horrorosa. Porque muitas das vezes, eu tenho acompanhado muitas histórias assim. Você quer provar para ele que você ama ela dizendo: sua família não presta, sua família não vale nada, sua família não presta. Já falei para você que seu pai não te ama direito, sua mãe ama mais os outros irmãos do que você. Você entra na família dele e dela, pega a família dele e dela machucada e você completa a desgraça que faltava. Isso existe? Existe?
É um exemplo fácil. Você completa a desgraça que faltava na família dele e dela, que você começa a provar para ele, para ela, que você é a única pessoa que merece confiança, arrancando ele e ela da família, dizendo: esse povo seu não vale nada. Pois Jesus pôs você na vida dele e dela exatamente para que com os dons do Espírito Santo você provoque lá entendimento, reconciliação, perdão. Se essa família dele e dela não vale nada, é você que é uma encrenca que entrou lá, deveria ter ido para curar as feridas e só piorou o caldo. Com esse mundo de hoje que não conhece amor, mas conhece posse, então uma forma de eu possuir você é arrancar você de todos os vínculos que você tem. Eu começo a falar: seus amigos não prestam para nada, seus amigos não valem nada, seu pai não vale nada, sua irmã não vale nada, seu irmão não vale nada, e você começa a lascar a lenha. Porque quanto mais você tem ele e ela, escrava e escravo, à sua disposição, melhor para você. E você chama isso de amor. Eu te dou tudo. Nós temos que olhar para o ambiente ruim que ele e ela têm e trouxe, dizer para o Espírito Santo, dizer para Jesus ressuscitado: Senhor, o Senhor vai me dar os dons e as condições necessárias para eu ajudar a transformar isso aqui. Foi para isso que o Senhor me colocou aqui. Isso vale para o seu trabalho, isso vale para o bairro que você mora. Os vizinhos não valem nada, você está lá exatamente para provocar uma nova realidade. Isso vale para a sua igreja. Tem um monte de gente na sua comunidade, na sua igreja, que não vale nada. O Espírito Santo te pôs lá exatamente para você inaugurar uma nova realidade. Vamos pedir o Espírito Santo para ajudar a gente, porque ele vem exatamente para ajudar a gente. Não se desespere. A partir de hoje você vai olhar para o ambiente da sua família, da família do seu esposo, da sua esposa, dos seus vizinhos, da sua igreja, do seu trabalho, dos seus vizinhos, da sua sala de aula, meninas e meninos. A partir de hoje você vai olhar e sempre entrar dizendo: o Espírito Santo me acompanha para que eu inaugure uma nova realidade aqui. E o Espírito Santo vai te assistir, vai te acompanhar. Você acredita nisso? É isso que a gente chama de paz. Paz é exatamente essa convicção de que todas as realidades horrorosas e difíceis não vão tirar de dentro de mim a convicção da graça que eu recebi, e o mal dos outros não vai tomar conta de mim, e eu não vou arrancar você da família sua para você ter paz. Eu vou ajudar você a transformar a sua família com o dom do entendimento, falando com os outros a língua que os outros são capazes de entenderem. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, comece a invocar o Espírito Santo sobre você. Põe a mão no seu coração. Crianças, vocês também, crianças, fazem esse gesto. Põe a mãozinha no coração. Começa a pedir a Jesus para dar a você o Espírito Santo. Comece a pedir a Jesus para dar a você uma nova unção, um novo ardor. Comece a pedir o dom da paz, o dom do perdão, o dom da reconciliação. Fale com Jesus. Agradeça por todos os dons que o Senhor assistiu você agora, todas as graças que Ele acumulou sobre você, isso que você precisa para ser instrumento de paz, de reconciliação, nos ambientes que você frequenta, vive. Agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Divino Espírito Santo. Todos nós bebemos de um único Espírito. Obrigado, Jesus.